O assunto é fascinante. Seja bem-vindo, então, a essa aula da classificação periódica. Começa com um histórico, né, pessoal? A ideia de classificar, dá uma olhada para mim aqui. A ideia de classificar é, assim, organizar as coisas. Eu, por exemplo, na minha casa, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos, isso tem muito tempo, né? Ainda não se tinha essa pirataria de CD, não se tinha cópia. E eu jurei assim, todo mês do meu salário eu vou comprar um CD. Na época eu comecei com vinil, eu sou meio da antiga, né? E aí comecei a comprar um CD, de forma que eu acumulei um número de CDs muito grande. O que eu tive que fazer? Classificar os meus CDs. Eu criei um armáriozinho grande, botei prateleiras e lá eu coloco. Que eu ouvi Adriana Calcanhoto, vai no A. Que eu ouvi Pink Floyd, vai no P. Entendeu? Sentiu que eu tenho bom gosto na parada, né? Então, assim, classificar isso. Classificar é organizar os elementos químicos de forma que você os ache com mais facilidade e com propriedades que sejam semelhantes. Já tem gente que organiza o CD, em vez de por ordem alfabética, por gênero musical, né? Jazz, soul, blues, rhythm and blues, nessas coisas, né? Tá ligado? Então, isso tudo começa com um histórico e já vai há muito tempo, que é o seguinte. Dalton começou a estudar os elementos químicos, né? Dalton começou a falar. Lembra, Dalton que ele tinha o modelo atômico da esfera maciça indivisível, né? E ele então criou esses símbolos aqui para os elementos, ó. Tá vendo? Esse símbolo aqui, ó, uma bolinha com um corte no meio, tá vendo? Era o azoto, que era o nitrogênio. Essa bolinha aqui com parece uma notinha musical, era o hidrogênio. E assim vai. Mas em 1800, lembrando que Dalton, a gente começou a fazer trabalho em 1803, 1800 por aí. Em 1817, a lei das tríades, do alemão Dobereiner. O Dobereiner, ele criava tríades de elementos, assim, colocava os elementos em trincas. E é engraçado que esse elemento do meio, aqui no caso, por exemplo, essa trinca, cálcio, estrôncio e bário, o estrôncio era um elemento que teria massa com valor médio em relação a cálcio e bário. E tem aqui, o selênio, a massa do selênio seria mais ou menos a média entre enxofre e telúrio. Mas, ó, essa tabela de Dobereiner furou, porque quando chegava para elementos com massas muito grandes, isso não era obedecido, né? E tu sabe, ciência é uma coisa experimental, você vai observando e vai escrevendo aquilo. Quando ele viu que furava, essa tabela do Dobereiner foi por água abaixo, ok? Com a evolução da tabela, surgiu então o parafuso telúrico de Champ-Courtois, um francês. O que esse cara fez, gente? A ideia era de um parafuso mesmo, né? Você tinha aqui, ó, as hélices, tá vendo esse parafuso? E quando você traçava assim, você fazia os elementos, como está aqui, ó, numa vertical. E quando você traçava uma vertical assim, esses elementos, aqui, por exemplo, berílio, magnésio e cálcio, teriam propriedades químicas semelhantes. Bacana essa ideia do Champ-Courtois e funcionava. Só que esse parafuso, ele não dava margem ao número de elementos que havia, entendeu? Então também foi por água abaixo. Aí surgiu uma nova ideia. Qual foi? Foi a ideia das oitavas, Newland, um inglês. Esse cara, ele era cientista e também era maestro, sabe? Ele regia a orquestra. E ele teve uma ideia legal de colocar os elementos em oitavas, tal qual as oitavas da música, tá, pessoal? Então aqui ficava assim, dó, ré, mi, fá, sol, tá. Era assim, né? Aí, por exemplo, você começava aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Sentiu que eu sou afinadaço. Quando repetia o dó no início e o dó no final, esses dois elementos que compunham o dó teriam propriedades químicas semelhantes. Só que o que foi observado? Que não só tinham 8 elementos com propriedades semelhantes, né? Tinham mais elementos. Então, isso também caiu e foi por terra, tá bom? Bem, a partir daí, a gente fala da ideia de Dmitri Ivanovich Mendeleev, né? Esse cara foi considerado, ele era um russo, pessoal. Ele foi considerado o pai da química, associado a Meyer, um alemão. Ele fez várias ideias, né? O que ele fez? Foi um negócio muito legal. Ele pegou os elementos químicos já conhecidos, colocava a massa, o nome do elemento, e ele foi armando numa mesa, como se fosse, sabe o quê, pessoal? Aquele jogo de paciência. Sabe quando você bota uma cartinha do baralho em cima da outra, o mesmo naipe, tudo de paus, tudo de copas, etc, etc? Ele fez aquilo. E ele foi conseguindo ordenar os elementos, todos os que haviam já conhecidos, em ordem crescente de massa atômica, e o que ele percebeu? Que as propriedades químicas eram semelhantes. E interessante, ele chegou até a prever elementos que não eram conhecidos, como por exemplo, hecacilício, né? Que hoje é chamado de germânio, aquele cara que está junto ali praticamente com o silício. Ele previu como se fosse um Nostradamus, né? Um vidente, um visor do futuro de elementos que ainda existiriam. Esse cara, então, ficou conhecidíssimo na época, né? E Nostradamus, então, criou uma tabela, e aqui você vê mais ou menos como é que ele fez a ideia dele, né? Ó,
tá vendo? Os elementos e etc, tá bom? Mas antes disso tudo, a Terra, né, os elementos químicos eram 5, né? Eu falei 4 porque um está escondido, que é esse aqui, ó. Ó, era ar, água, fogo, terra, e esse cara, gente, que é do alemão, fala Äther, né? Éter é o éter, né? Que era o etéreo, aquele imaginário, uma coisa que... Porque o éter, a ideia do éter é que ele evapora muito facilmente, né, gente? Já deixou um frasco de éter aberto, não sei se você viu em hospital já alguma vez, agora não se usa mais, mas o éter que é usado como anestésico, ele aberto o frasco, aquele evapora, né? E aquela coisa impalpável era a ideia do etéreo. Esses eram os elementos químicos de antes disso tudo, tá? Mas a tabela que foi conhecida foi essa, a baseada na lei de Moseley. E para que era até meu parente, Massey e Moseley, né? O Moseley, gente, ele criou o seguinte: os elementos distribuídos em ordem crescente de seus números atômicos. Massey, o que é isso? Repara só, aqui você tem o hidrogênio com o número atômico 1. Se você seguir nessa mesma horizontal, hélio, número atômico 2. Depois 3, 4, aí vai, ó, 5, 6, 7, 8, e assim sucessivamente. E essa tabela do Moseley foi que a gente ficou usando por muito tempo aí e usa até hoje, tá ligado? Muitas propostas surgiram depois, tem a tabela esférica, a tabela de tiro-alvo, muitas ideias, mas aí o PAC não homologou nenhuma delas, tá, pessoal? Então, a de Moseley ficou assim. E nela, você vê assim, vai ter um elemento, deixa eu só voltar numa e pegar, por exemplo, aqui o elemento químico alumínio, tá vendo? Ó? Então fica assim, ó. O elemento químico está aqui, e aqui, gente, em cima, o número de prótons, o Z, que se o elemento químico, se ele é um átomo neutro, né, e o elemento químico é um átomo neutro, o número de prótons, lembra, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, e por isso que o átomo é neutro. E abaixo fica o que? O A, que é a massa atômica. Você sabe o que eu fico bolado? Na verdade, olha só, você sabe o que eu fico muito bolado? É que a gente explica umas coisas para você, né, a gente da química, os professores todos, e aí a química vai e responde a gente, dificultando as coisas para vocês, porque no fundo o que eu falo para ti é o seguinte, que como é que você bota o número de massa e o número atômico no elemento químico? O número de massa em cima, pois a tabela é exatamente o contrário. A gente fala de um jeito, é aquele jeito que se usa, mas a tabela vai e opõe-se àquilo. Fica esperto, tá ligado? Bem, pessoal, então olha só. A gente segue falando que alguns elementos químicos, gente, são representados por letras, assim, em geral o elemento químico é assim, é uma letra maiúscula, né? Se tiver só uma maiúscula. Se tiverem duas, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá vendo? E eles nem sempre, por exemplo, o sódio, o símbolo não é SO, percebeu, pessoal? Não é SO, porque muitos deles derivam do latim. Sódio, por exemplo, vem do latim natrium, e aí o símbolo é Na. O potássio vem do latim kalium, e o símbolo é K. E assim vai, tá, pessoal? Muitos dos elementos, então, vêm do latim. Na classificação periódica, isso na antiga, né, na ideia inicial dela, você tinha, assim, 4 grandes grupos. O hidrogênio, que na verdade não pertence a grupo nenhum. Essa parte toda cinza que você vê aqui, gente, ó, são os metais. E havia ainda a classificação dos semimetais, esse pessoal rosinha que você está vendo aqui. Aqui, em amarelado, meio alaranjado, os ametais e aqui os gases nobres. E essa foi a tabela que figurou por muito tempo mundialmente falando. Depois ela caiu por terra, tá, pessoal? Mas a ideia era essa. Você tinha os metais, os ametais e os semimetais, aqueles caras que apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Os semimetais depois foram extinguidos, foram excluídos da tabela. Os metais todos, pessoal, é só você pensar assim, numa aliança de casamento, num anel, né? Todos são brilhantes, são bons condutores de eletricidade e de calor, são maleáveis e dúcteis. O que é isso, mas aí eles são macios, né? Por exemplo, aquele papel alumínio que você enrola sanduíche, né? E dúctil, pessoal, aquele cara que pode ser laminado e fazer fios, tá bom? Pode ser usado em moedas e joias. Já os ametais não têm brilho, não são bons condutores, são quebradiços e, em geral, são usados na pólvora, em pneus, tá ligado? Bacana? Bem, como eu te falei, os metais apresentam brilho e eu estou te dando exemplo aqui, né? Ó, metais, tá vendo? Vários metais, ó. Tá vendo? O cobre, aqui, ó, o latão, que é uma liga de cobre, o bronze, que é uma outra liga de cobre. Ué, mas o que diferencia? É que o latão é uma mistura de cobre com zinco. Olha que barato. Na proporção costuma ser 75% de cobre e 25% de zinco. Já o bronze, pessoal, é uma liga de cobre com estanho.
é mais avermelhada. E aqui você vê o tungstênio, né, que é aquele metal que fica na lâmpada. Quando excitado, lembra da minha aula que você assistiu com o Jeff, né? A aula do princípio de Bohr, que o elemento recebe energia e salta. Isso acontece com o tungstênio aqui. Aliás, um abraço aqui pro Jeff, meu parceirão, né? Beleza? Então, gente, ó, essas são as propriedades dos metais, tá bom? Os metais alcalino-terrosos, é importante falar deles, gente, porque eles correspondem a 4,16% da Terra, da crosta terrestre. Cálcio e magnésio são os mais abundantes. O rádio é raro e muito instável. Daí o nome, né, gente? Ó, radioatividade. Lembra que você aprende radioatividade, né? O pessoal que faz o curso completo, se estiver fazendo aqui o nosso foco na medicina, nós já falamos sobre a radioatividade. E por serem muito reativos, não se encontram isolados, ou seja, eles sempre se combinam, né? Precisam reagir ou doar ou receber elétron, ou emitir partícula, acabam sempre combinados esses metais, né? Esses alcalinos terrosos. São utilizados na fabricação de ligas metálicas. Então é muito comum na produção de aço, você vê a liga ferro-magnésio, né? O magnésio junto com o ferro formando ligas para se obter o ferro fundido. Isso é muito usado na indústria siderúrgica. Eu gosto de falar isso, galera, porque o Enem adora cobrar processos de obtenção, sabe? Como é que se obtém o aço, como é que se obtém o ferro, etc, etc. Tá bom? Bem, bacana. Já os metais, eles existem no estado sólido, quais são? Iodo, enxofre, fósforo, carbono, gasoso, nitrogênio, oxigênio e flúor. E a única exceção, gente, é o bromo, que é o... Aqui eu sempre erro quando digito isso. Sabe o que é esse P aqui? Na verdade não é púnico. Eu faço shift, aí aperto... Em vez de apertar o agudo, eu aperto o P que está do lado do agudo no teclado. Perdoa aí, tá, gente? Aqui é único. É o único metal líquido, o bromo, na tabela periódica. Aliás, presta atenção. A tabela periódica só tem 2 elementos no estado líquido. O bromo, que é o único ametal, não metal líquido, e o mercúrio, que é o único metal líquido em condições ambientes. Tá ligado? Beleza. Como eu te falei, não apresentam brilho, não conduzem corrente elétrica e geralmente possuem mais de 4 elétrons na última camada, tá, gente? O que justifica o quê? A tendência a receber aquela regra do octeto. Lembra? A regra do octeto diz, quando o elemento tem 4 ou mais, né, principalmente quem tem 5, 6 e 7, tende a receber elétrons para estabelecer o octeto eletrônico, que no fundo é uma furada, porque tem elementos químicos que não fazem isso. Por exemplo, hidrogênio, hélio, etc, etc. Tá bom? Bem, legal. A estrutura da tabela, gente, é o seguinte. Eram conhecidos até o número 92, que é o nosso amigo urânio, aquele urânio da fissão nuclear, que caiu no Enem o ano passado. Quem está antes de 92, chamado de 6. Cis quer dizer antes. E que tem quem está após, transpassou, são os transurânicos, tá bom? Interessante é que teve um cientista chamado Seaborg, que ganhou até o prêmio Nobel, né? O Seaborg, ele pesquisou todos os elementos, a maioria deles acima de 92, principalmente do número 102 até acima. Seaborg foi o líder disso tudo, tá bom? Bem, na tabela periódica, gente, é muito importante saber o seguinte, que existem os períodos e os grupos ou famílias. Períodos são esses caras que estão nessa linha assim, gente, na horizontal. Então aqui, só para você ter uma ideia, ó, aqui, por exemplo, ó, eu tenho o primeiro período, tá vendo? O primeiro período aqui tem que elementos? Hidrogênio e hélio. Já o segundo período tem lítio, berílio e assim vai, ó, boro, carbono e assim vai, tá bom? Esses períodos é muito importante você estar ligado. Olha só, é muito importante você estar ligado a uma relação direta entre a classificação periódica e a distribuição eletrônica. No fundo, esses 7 períodos que tem na classificação periódica, sabe o que eles são? As 7 camadas da eletrosfera. Isso é um barato. É isso que eu acho encantador nesse assunto, sabe, galera? Olha que barato, como é que fica isso, então. Só para você ter noção, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, imaginando, deixa eu avançar slide, que eu acho que eu tenho um slide, isso aqui, eu tenho um slide maneiro para te mostrar. Repara só, o sódio, quando você olha para o sódio, lá naquela tabela, deixa eu voltar nela, o sódio está aqui, tá vendo, gente? Ó, ele está onde? No terceiro período, tá vendo? Então, olha que barato, o sódio, gente, ele está no terceiro período, ele vai terminar em 3, tá ligado? E uma coisa bacana é que a tabela, a partir daqui, ela passa a ter isso aqui que eu quero te mostrar, ó. Todo mundo que está aqui tem a terminação em S, tá, gente? Então, o cara que está aqui, ele vai terminar sempre em S1. O que está aqui, em S2. Todo mundo que está aqui termina em D. Olha que barato. Quem está aqui termina em P. Por exemplo, aqui é P1, P2, P3. Ah, mas isso é muito confuso.
Olha como é que é tranquilo você entender isso. Vou pegar a distribuição do sódio, que já estava até digitada lá por mim, mas eu quero fazer para você entender legal. Olha bem, o sódio, gente, número atômico 11. Distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, segundo o diagrama de Pauling. Lembrando que a gente está no curso de medicina, né, gente? O diagrama de Pauling é aquele diagramazinho que faz a distribuição em ordem crescente de energia. Olha que bacana isso aqui, eu vou mudar até de caneta para ficar didático para você. Olha que bacana, gente, isso aqui. O sódio é 3, tá vendo? Na camada de valência. A camada de valência, lembra? É a camada mais externa do átomo, camada de valência. O sódio termina em 3. Sabe o que quer dizer isso, gente? O sódio está aqui, ó. Primeiro, segundo. O sódio está no terceiro período. Por isso que ele é 3. E o pessoal que está aqui é sempre S1, tá vendo, gente? Ó, 3S1, quer dizer que o sódio está aqui, ó. O sódio é 3, que está no terceiro período, e S1, porque está no grupo 1A. Esse negócio chama-se localização do elemento a partir da classificação periódica. Você não pode deixar de saber isso. Se tiver dúvida, me procura no gerenciador do QG, enem.com.br, fala com o Mazeizinho que eu te ajudo nisso. Tá bacana? Só para você treinar. Mais um. Ó, se esse cara aqui termina em S2, por exemplo, vamos pegar o elemento que está aqui, quer ver? Que é assim, ó, berílio, magnésio, cálcio está aqui embaixo, estrôncio, bário e rádio. Vamos pegar o rádio. Como é que seria o rádio, gente? Vamos pegar o rádio, foi engraçado isso. Como é que seria o rádio na camada de valência? Seria assim, gente, ó. Ele está no sétimo período e ele termina em S2. Então, uma coisa é certa, a camada de valência do rádio vai ser 7S2. Olha só, gente. 7, porque está no sétimo período, e S2, que está no grupo 2A. Se fosse um cara daqui, terminaria em P3. Tá bacana, gente? Foi? Deixa eu voltar um pouquinho, então, aqui, só para a gente voltar a falar de algumas coisas, né? Então, ó, aqui, os grupos ou famílias, já falamos do período dos grupos. Aqui, família 1A, chamada de metais alcalinos, 2A, alcalino terrosos. Importante lembrar, gente, que todos os elementos que têm letra A, e aqui então é 1A, 2A e etc., são chamados de elementos representativos. Os grupos que têm letra A são chamados de grupos representativos, tá? Isso aqui também é A, tá? Aqui então pode ser 3A ou 13, porque há duas notações. Uma notação é chamada de clássica. Na clássica você faz 1A, 2A, 3A, 4A. E na notação moderna você chama assim direto, de 1 até 18. 1, 2, 3, mas bate assim, ó, o 13 é o 3A, o 14 é o 4A. Bem, todos os grupos, gente, costumam ter nomes. Alguns têm nome do próprio elemento, né? E, na verdade, bota-se o nome do elemento quando o grupo não tem nome próprio. Por exemplo, metal alcalino é um nome próprio. Alcalino terroso é outro nome próprio, tá? Agora, presta atenção. O grupo do boro, aqui em cima está o boro. Não tem nome próprio, aí você bota o nome do elemento químico que está lá em cima. E tem aqui, ó, o elemento químico que está aqui em cima é o carbono, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. E os grupos que têm nome próprio são metais alcalinos, alcalino terrosos, calcogênios, que é o grupo 6A, halogênios, que é o 7A, e gases nobres, que é o grupo 8A ou 18. Alguns chamam também de grupo 0, sabe, gente? Por quê? Porque esse grupo, ele tem... não precisa de elétrons, tá? Bacana? Beleza, né? Bem, coisas importantes aqui, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Ó, a distribuição eletrônica que você viu, né? Ó, o cara que é do grupo 1, né? Tem um elétron na camada de valência, então ele vai ser NS1. Entenda, gente, esse N aqui é o período. Por exemplo, ó, o lítio, tá vendo? O N dele é 2. Então, o lítio seria, ó, 2S1. Por que S1? Porque está no grupo 1A e a terminação é S1. Tá bom? Já se fosse o meu amigo rubídio, repara, o rubídio está no quinto período. Então, o rubídio seria 5S1. 5 por quê? Está no quinto período. S1 porque é do grupo 1A. Bacana, gente? Legal? Bem, beleza. Os elementos de transição são os grupos chamados grupos B, tá, pessoal? Bem, uma parte deles ocupa o bloco central. Deixa eu só te mostrar aquela tabela aqui, ó. Esses aqui, gente, são os elementos de transição, tá vendo? Ó? Esses grupos, todos eles são os grupos que têm letra B, tá vendo? Ó? Tá? Esses grupos, gente, têm terminação sempre em D ou F. Se tiver a terminação em D, o elemento é de transição externa. E se tiver a terminação F, aí o elemento é de transição interna. Deixa eu falar um pouquinho com mais detalhe disso para você, gente. Olha que barato.
aqui uma tabela. Esses elementos todos que você está vendo aqui, ó, terminam em D. Aqui é D1, D2 e vai até D10, tá, pessoal? Vai por aqui assim, D10, tá? Todos esses terminam em D. Agora, tá vendo essas duas caixinhas aqui, uma rosinha claro, sei lá, lilás, e outra roxinho? Esses elementos são de transição interna. Sabe o que eu gosto que você imagine isso? Tá ligado num armáriozinho que tem em secretaria de escola, tem duas gavetas? É como se fosse assim, quando você abre aquela primeira gaveta do armário, sai a primeira tira. Olha que barato isso, gente, ó. Quando você abre essa tira aqui, essa gaveta, tá vendo, ó, que o número vai de 57 até 71, sai toda essa tira aqui, ó, de 57 até 71. Toda essa tira aqui lilazinha tá dentro dessa gaveta. Como tá dentro da gaveta, transição interna. Vai esquecer isso? E os que estão aparecendo, transição externa. Beleza? Bacana. Vamos lá. Ó, aqui, só para você seguir. Peraí, eu pulo um pouquinho de slide para você entender algumas coisas. Então, os grupos B, gente, o número do grupo é diferente do número de elétrons na última camada. Sabe por quê, gente? Quando o elemento é representativo, representativos, são os grupos que têm letra A. Todo grupo que tem letra A, exemplo, 1A, 2A, 6A, são elementos representativos. Para os elementos representativos que têm letra A, o número do grupo corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Vê se você entende. Se eu falar assim, o oxigênio é um calcogênio, ele é do grupo 6A, já tem que bater na tua cabeça, futuro médico, futura médica, que o oxigênio é do grupo 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. O sódio é do grupo 1A, pensa rápido. Quantos elétrons na camada de valência? Do 1A, 1 elétron. Do 2A, 2 elétrons. Mas isso só vale para os elementos representativos, aqueles que têm letra A. Os de transição não seguem assim. Por exemplo, o cara que é do grupo 8B não tem 8 elétrons na camada de valência. Tá ligado? E nós vamos falar disso mais no futuro. Tá bom? Bacana. Aqui embaixo eu quero te mostrar, gente. Então, aqui só você ter uma noção da configuração nova da tabela. Repara, saíram os semimetais, que eram rosinhas aqui, tá vendo? Ó? Ficou, então, essa parte toda aqui, que são os metais, exceto o meu amigo hidrogênio. Não é? Essa parte laranja são os ametais e aqui os gases nobres. E essa é a tabela que a gente usa. Importante lembrar que quando você caminha para a esquerda, repara, não são metais esses caras aqui? Se esses caras aqui, até essa linha grossinha aqui, da linha grossinha para a esquerda são os metais, quando você caminha para a esquerda, aumenta o caráter metálico, tá bom? Bacana. Tranquilo até aqui, gente? Foi? Então, o que você não pode esquecer? Que elementos representativos, os que têm letra A, o número do grupo corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Os de transição, os que têm letra B, não são assim, tá bom? Bem, e os elementos importantes para você ficar ligado? Um deles é o hidrogênio, que é o famoso órfão. O hidrogênio, gente, tem propriedades químicas diferentes do grupo 1A, então ele não é considerado um metal alcalino, tá? Os metais todos do grupo 1A, que são os alcalinos, têm um elétron na camada de valência, lembra? 1A, um elétron, e querem doar. O hidrogênio é o único que está lá, tem um elétron, mas se ele doar, gente, que vamos pensar um pouquinho. O hidrogênio, olha bem, aqui na minha tela, o hidrogênio, ele tem número atômico 1, quer dizer que ele tem um próton e um elétron. Se ele perder esse elétron, olha que situação difícil, ele não tem como. Então ele, no fundo, ele quer, gente, receber elétrons para ficar igual ao hélio. Deu para tu entender? Ele quer receber um elétron, que aí ele fica igual ao hélio, que tem o quê? 2 elétrons, tá vendo? E, como eu te falei naquela ideia inicial, você coloca numa família ou grupo elementos que têm propriedades químicas semelhantes. Para estar na mesma família, tem que ter propriedades químicas semelhantes. É por isso que tem tabela periódica por aí pelo mundo, em que o hidrogênio nem está no 1A. Já vi tabela que o hidrogênio fica assim, aqui no meio solto. Ó. O hidrogênio aqui assim na tabela, ó, hidrogênio. Porque, na verdade, ele não tem a mesma propriedade química que esses elementos. Tá bacana, gente? Legal até aqui? Bem, agora só, propriedades dos elementos, tá? São as propriedades que variam em função de números atômicos dos elementos. Podem ser de dois tipos, aperiódicas ou periódicas. O nosso foco aqui, gente, são as periódicas, tá bom? As aperiódicas são propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. Vou te mostrar já já o que é isso. Já as periódicas, elas funcionam ao longo de um período assim. Elas vão e voltam como se fossem as estações do ano. Repara que todo ano começa assim. Janeiro, estamos em fevereiro.
um calor danado no nosso país. Muita chuva em alguns lugares, mas um calor danado. Aí vai entrando março, vai entrando outono, abril, maio, vai esfriando, junho, frio. Está mudando um pouco isso, mas a ideia é essa, que ali em junho tem sempre frio. Julho ainda frio, agosto um pouquinho menos frio, setembro, primavera entrando, começa a esquentar, periódico. Quando acabar esse ano, no ano que vem a mesma coisa, deu para entender? Vai se repetir isso. Então a propriedade periódica, gente, é aquela que se repete assim, quer ver? Aqui, esse cara tende a doar, do grupo 1A. Esse aqui também tende a doar. Aí a tendência a doar elétron vai diminuindo. Ó. Também quer doar. Aqui já pode compartilhar, que é a covalência. Você vai ver lá em ligações químicas. Já o cara do grupo 5A tem 5 elétrons, lembra? Ele é representativo porque a A tem 5 elétrons na camada de valência e esse cara quer receber. Quer receber, gás nobre, não quer nada porque é estável. Quando acaba esse período, e nós estamos no primeiro, segundo período, que nós entrarmos no terceiro período por lá, gente, ó, volta a acontecer tudo. Quer doar, nem tanto, receber, depois doar, e vai sendo cíclico e por período, daí o nome propriedade periódica. Já as aperiódicas não acontece isso. Elas vão aumentando e por mais que vá mudando de período, elas continuam aumentando, entendeu? Só para você ter uma noção, é mais ou menos isso aqui, ó. Calor específico é uma propriedade aperiódica. O número atômico está aqui, repara o que ela faz. Ela tem um valor meio assim, ó. O valor numérico dela começa alto, depois ele diminui, depois ele aumenta, mas o número atômico continua aumentando, tá vendo? Já numa propriedade periódica, que é o que eu queria te mostrar, acontece isso, ó. Tá vendo? Ó? Ela diminui até um mínimo, depois ela aumenta de novo, depois ela diminui. Ela vai fazendo isso, como se fosse na tabela assim, a tabela aqui mal desenhada, pessoal, só para você entender. Ó, aí ela vai fazer o seguinte, ela aqui, ela diminui, ela vai aumentando. Acabou? Quando passa para o outro período, ela diminui de novo e assim vai, tá? Essa é a diferença. Agora, quais são as principais propriedades periódicas? Algumas delas são muito importantes. Uma delas é o raio atômico. O raio atômico a gente vai regir quase tudo. Sabe por quê? Vê se você entende. Um átomo ele é mais ou menos assim, quer ver? Você tem um núcleo que é positivo, não é isso? E uma eletrosfera onde circulam os elétrons. Desenhando mal desenhadinho, aquele esquema nosso, né? O que acontece aqui, gente? O núcleo atrai esse elétron. E é por isso que esse elétron não sai da órbita. É como se fosse assim. Imagina uma Z aqui agora, rodando um giz com um barbante. Eu estou rodando esse giz. O giz não sai da órbita. Por quê? Porque ele é atraído pelo barbante. Aqui, o elétron, ele é atraído pelo próton. Tá ligado? Então, vê se você entende. Se um raio é menor, ó, positivo. Se o átomo é menor e tem um raio menor, você concorda comigo? Olha só, vamos imaginar que esse átomo da direita tem duas camadas. E esse tem só uma camada, núcleo e uma camada. Esse elétron aqui é mais atraído pelo núcleo do que esse aqui que está 2 camadas adiante. Então o raio, gente, ele meio que assim, prende mais os elétrons ou solta mais os elétrons. O núcleo faz isso, dependendo de quê? Do raio atômico. E o raio atômico, então, é uma propriedade extremamente importante. Você tem que entender o raio atômico. E o que é raio mais reizinho? Raio, gente, é a distância na matemática, né? É a distância que vai do centro até o quê? Até a extremidade da circunferência, né? Isso que a gente chama de raio, que é a metade do diâmetro, né? Isso aqui seria o diâmetro, beleza? Na prática, a gente faz assim, ó. Para fazer o raio dos átomos, a gente mede a distância entre 2 núcleos atômicos. Tá vendo, ó? Isso aqui, então, ó, dividido por 2, essa distância aqui, dividido por 2, é que vai ser o raio, tá bom? Beleza? Toda essa distância, tá bom? E a partir do raio atômico, você vai poder entender um monte de outras propriedades periódicas que fazem parte do nosso segundo bloco, desse nosso encontro ao vivo de hoje, tá bom? Espero que você esteja gostando. Manda recado para mim, eu vou tentar te responder à medida do possível. Os que não der para responder, eu respondo lá no nosso gerenciador. Só te lembrando, www.enem.com.br, tá bom? Ah, e deixa eu te fazer um aviso, você vai tomar uma água agora? Não esquece não, quarta-feira que vem a gente começa com o Acabou a moleza, beleza? Chega de moleza para você e vai ter uma aula gratuita com toda a equipe assim do QG aqui, trabalhando em função de você. Pô, não deixa de assistir não, vai ser muito legal, eu vou estar aqui, Marquinhos já me ligou hoje, falou, mas aí ó, tamo junto lá, eu falei, tamo junto, tá bom? Te vejo daqui a pouquinho, vai beber uma água e já volta. É isso, galera. Acabou o carnaval. Acabou. Uma sofrência isso, né? Adeus, moleza.
Agora, galera, pega os livros tudo. Não, você também. Acabou. Acabou. Acabou pra você Acabou pra também. todo mundo. Acabou, moleza. Acabou. Agora é foco, Enem. E pra dar essa força aí pra vocês, pra começarem, entrarem no clima dos estudos, o que ele já veio com o projeto Adeus Moleza. Um projeto muito legal, que vai resolver, não todas, mas boa parte das questões do Enem 2015. A gente selecionou algumas questões de 2 dias de prova e preparou 2 aulas ao vivo pra você, ao vivo gratuitas. Sim, muito importante. Nos dias 17 e 24 de fevereiro. Anota aí, de 7 às 9. Sim, não perca. Dia 17 são as aulas de Humanas e Natureza. E no dia 24, Matemática e Linguagens. Igual no dia do Enem, bem facinho. Igualzinho pra você entrar no clima. Exatamente. A gente tá esperando vocês lá, gente, a Girafa. Todos nós, todos os quegenianos, professores. Acabou moleza, não Acabou tem moleza. mais. Tô nervosa. Deveria mesmo. Porque o Isso. Enem já tá aí, ó. Até semana que vem, então. Até semana que vem. O curso completo de 2016 está incrível. Reunimos o nosso conhecimento aos pedidos dos nossos alunos. Um exemplo, a correção da redação, que era quinzenal, agora é semanal. Nós estamos atentos a todas as mudanças que o Enem vem sofrendo de 2009 para cá. Trouxemos mais aulas de filosofia, de sociologia, Atualidades, interpretação. Agora aqui no QG do Enem você tem História da Arte para te ajudar a ter um curso cada vez mais completo. Os melhores especialistas em Enem do mercado. Nós somos todos obcecados em ajudar os alunos a assimilar os conteúdos preparatórios para o Enem. O objetivo aqui é fazer um curso extremamente completo para que você mande bem na hora da prova. Eu acho que a galera vai curtir muito, acho que todo mundo no Brasil inteiro vai ficar bastante satisfeito com aquilo que a gente está produzindo para o nosso ano de 2016. Fala galera, eu sou o Marquinho Laurindo, coordenador pedagógico do QG do Enem. E hoje eu vim aqui para dar uma notícia muito importante para você. Em parceria com o Projeto Medicina, nós resolvemos fazer um curso para você que vai fazer medicina. O Foca na Medicina. Um curso completamente ao vivo, para que você tenha interação e consiga tirar suas dúvidas com o professor. Além disso, aulas específicas de biologia e química, com uma lista de exercícios no final de cada aula, para que você consiga treinar bastante. A gente vai fazer uma parte muito interessante de planejamento de estudos. Você sabe como é importante ter uma gestão do tempo, você conseguir se organizar emocionalmente para a prova, memorizar. Então é assim que a gente vai trabalhar para que você tenha o melhor rendimento para a sua prova. Bônus para vocês. 20 horas de matemática do zero, para que você garanta uma pontuação expressiva numa prova tão importante. A gente vai liberar para vocês mais de 2.000 questões gravadas em videoaula, para que você consiga entender, a partir da contextualização e dos comentários dos professores, as suas maiores dificuldades. E quanto custa isso? Só 12 vezes de R$19,90. Mas tem um detalhe. Esse curso é um curso aprofundado. Se você precisa também das outras disciplinas, aí a gente tem uma outra dica para você. Um super combo do nosso curso completo, mais Foca na Medicina. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$44,90. Te espero lá. Vem pro QG. Oi, pessoal, beleza? Estamos de volta, Mazeizinho aqui com você. Ó, tô com perguntas aqui de 2 já camaradas aqui do QG, né? Que é Josen e Samuel, os 2 de Minas. O Samuel, que é de União de Minas, e o Josen, que é de BH, beleza? Bem, já são meus camaradas lá do gerenciador. Um prazer estar falando com vocês e é bacana porque lá eu falo só teclando, né? Vou falar aqui, Samuel. Josen, tô gostando muito de ver o empenho de vocês, cara. Eu não sei se vocês viram o meu recado na última vez que eu andei respondendo você, deve ter um pouquinho antes do carnaval, porque no carnaval a gente caiu na folia aqui no Rio, né? E aí também em BH que eu tô sabendo. Mas a pergunta é a seguinte, o Josen Conjeta, ele pergunta o seguinte, será que o Mazei manja sobre a descoberta que confirma a teoria de Einstein e que mudará
todo modo de ver o universo, cara, muito legal. É física, tá, Josen? Mas assim, o Einstein, há 100 anos atrás, ele teve pesquisou sobre ondas gravitacionais, né? E o pessoal tá agora em laboratório provando que isso era verdadeiro e que vai mudar muito as formas da física, principalmente, enxergar o universo. Até a astrologia, a astronomia vai mudar tudo em função disso aí. É uma visão muito legal do Einstein, mas é mais físico, tá, Josen? Samuel pergunta assim: por que os elementos da tabela periódica são classificados conforme o crescimento de número atômico e não aceitam dizer que são classificados conforme o crescimento de massa atômica, visto que quanto maior o número atômico, maior a massa? Samuel, essa pergunta tu fez uma parecida esses dias para mim lá no gerenciador, eu te respondi, não sei se tu tá ligado. Cara, é assim, é uma convenção, é como se fosse assim, essa minha mão aqui é a direita, essa aqui é a esquerda. Não é porque, por exemplo, o motorista no Brasil anda pela mão esquerda, na Inglaterra anda pela direita, é convenção. Mas poderia se fazer pela massa também. É que como a massa ela varia muito, né? O que é uma coisa, ela não é tão constante assim. Por exemplo, pega o hidrogênio, só para ter uma noção, olha, bota a minha tela aqui, Felipe, só para a gente mostrar uma parada. O hidrogênio, por exemplo, Semi, olha só, o hidrogênio tem 3 isótopos, tá ligado? Ó? Hidrogênio 1, 1, 1. Mas a massa varia. 1, 2 e 3. E como então a massa pode variar, ela não é uma coisa tão constante, fica difícil trabalhar em cima disso, entendeu, Samuel? Mas eu concordo contigo, à medida que o número atômico cresce, a massa cresce também. Mas você vê aqui um mesmo número atômico com massas diferentes e vários elementos têm massas diferentes. Vários elementos têm isótopo, entendeu, Samuel? Beleza? Cara, continua estudando que eu tô gostando pra caramba. Josen pergunta de novo, ó. O Josen pergunta assim: o hidrogênio é classificado à parte na tabela, além de estar no grupo de alcalinos e não ter essa propriedade. Por que está isolado no grupo dos alcalinos? Pois é, Josen, isso, cara, eu acho o maior furo da tabela. Eu concordo contigo. O hidrogênio tinha que estar fora do grupo dos alcalinos, que só confunde o aluno. A tabela tem um monte de coisa que acaba por confundir o aluno, né? Uma delas é aquilo que eu te falei. A gente mostra sempre que o número de massa é em cima e o número atômico embaixo. A tabela vai e faz exatamente o contrário. Mas você está certo, sim. O hidrogênio não tem propriedades químicas semelhantes aos metais alcalinos, tá bom? Vamos seguir com a aula. Continua perguntando aí. Um abraço para Josen, um abraço para Samuel, para Josefa, para o pessoal todo que está assistindo a gente aí, tá? Bem, então, gente, voltando às propriedades do raio atômico, o que acontece? O primeiro critério para definir o raio atômico é o número de camadas. Você concorda comigo? Porque se você tem um elemento aqui, por exemplo, pegar o lítio, tá? O lítio, ele tem um núcleo atômico e tem 1, 2 camadas, entendeu, gente? Ó, se ele está no segundo período, ele tem 2 camadas, lembrar, uma relação direta. Já o Francis, que está no 7º período, ele tem um núcleo atômico, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Deu para tu entender? Conclusão, o Francis vai ter um raio maior do que o lítio. Então, o primeiro critério para definir um raio atômico é o número de camadas, tá? Falou em raio atômico, quem tem mais camadas, ou seja, está mais embaixo, porque o número do período determina o número de camadas. Um cara que está no 7º período tem 7 camadas eletrônicas. O que está no 3º período tem 3. Agora, o Mazei, e se empatar no número de camadas? Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, gente, ó. Se você pegasse assim, ó, carbono e oxigênio, ambos estão no segundo período, não é isso? Ó, eles estão no segundo período. Você pode contar por aqui também, tá, gente? E é segundo período, né? Ó. Ah, mas aí não é primeiro, não. Não, aqui não tem nada no primeiro. Esse é o segundo período. Tanto o oxigênio quanto o carbono estão no segundo período. Mas repara, é aí, gente, que começa a valer um macete que eu criei para você. Que é assim, a partir daí, está no mesmo número de camadas, tem o mesmo número de camadas, o raio não vai ser igual. Porque aí uma outra força começa a exercer o seu poder. Que força é essa? O núcleo, o número atômico. Quanto maior o número de cargas positivas, mais atraído vai ser o núcleo. Deu para tu entender? Mais atraído, o núcleo vai atrair mais a eletrosfera que tem os elétrons. Lembra que eu falei com o Jefferson? O elétron, e até Samuel perguntou isso na aula lá ao vivo. O elétron, ele é ínfimo, ele é muito pequeno. Ele é 1840 vezes menos pesado que o próton. Então, o que acontece? O próton tem mais força. O núcleo vai e começa a atrair a eletrosfera. Então, vamos voltar. O primeiro critério para definir o raio qual é? O número de camadas. Quanto maior o número de camadas, maior o raio, né? Maior o número de camadas, maior o raio, beleza? Agora, se empatar no número de camadas, aí é o macete, ó. Quanto maior o Z, menor vai ser o raio, tá, gente? Quanto menor o Z, maior vai ser o raio. Vê se você entende. Tem maior número de prótons, vai atrair mais, e o raio então vai diminuir, os elétrons vão ser atraídos. Tem menor número de prótons, vai atrair menos. Essa regrinha eu inventei para você com muito carinho. Ó. Regrinha do
Masei, com coração e tudo. Beleza? Tá ligado? Então, peraí. Primeiro critério, número de camadas. Empatou? Número de camadas? É o mesmo número de camadas? Quanto maior o Z, menor o raio. Zezão, rainho. Zezinho, raião. Tá bom? Bem, a partir daí, gente, a gente pode então continuar falando o seguinte, ó. Olha para o raio atômico. Cara, lítio tem 2 camadas, o raio atômico então do lítio é maior. E o raio atômico cresce com o número de camadas, tá? Quando o número de camadas é igual, diminui. Com o quê? Com o aumento do Z. Ou seja, se você aumenta o Z, como eu acabei de falar, menor o raio. Se você diminui o Z, aumenta o raio. Beleza? Bacana. Ó, o sódio, então, com 3 camadas, vai ter raio maior ainda. Preparei essa transparência aí para você. Ó, a mesma coisa aí. Hélio, tá vendo? Tem uma camada só. Se você olha o flúor, tem 2 camadas. Então, o raio do flúor é maior do que o raio do hélio. Beleza? E assim vai. Agora, gente, importante falar o raio iônico. O que é o raio iônico? Por exemplo, imagina aqui o sódio. Nesse sódio, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Do momento que ele perde um elétron, ele passa a ser uma coisa chamada cátion, né? Quando o cara perde uma carga negativa, ele passa a ser um cátion. E no cátion, gente, repara, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Por isso que ele tem carga positiva. Mas, logicamente, se o número de elétrons é menor, diminui a eletrosfera. Conclusão, o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro. Beleza? Agora, vamos comparar um átomo e seu ânion, né? Aqui você tem o ânion, tá ligado, gente? Lembra disso? Ó, você tem o cloro. No cloro, átomo no estado fundamental, elementar, neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Quando esse cloro recebe um elétron, tá vendo? Recebe, ele passa a ser o quê? Cl-, tá vendo, gente? Ó. Se ele passa a ser Cl-, ele tem uma carga negativa, a eletrosfera dele aumenta. Então, o raio do ânion é maior que o raio do átomo neutro. Bacana? Voltando, ó, o cátion, que é positivo, perdeu o elétron. Se perde elétron da eletrosfera, o raio diminui. Tá vendo? Já que o ânion ganha elétron, o raio aumenta. Bacana. Só para te dar exemplo, vários comparativos. Ó. O raio do cátion lítio, com valor experimental, tá vendo? É menor do que o do átomo lítio. O cátion sódio perdeu o elétron, tá positivo, perdeu o elétron. Então diminui a eletrosfera. Já você vai ter então aqui todo um comparativo por aí. Beleza, gente? E voltando a dizer, se você tiver uma espécie isoeletrônica, quando a carga nuclear aumentar, o raio diminui. Lembra? A carga nuclear aumenta, o número de prótons, o raio diminui. O número de prótons diminui, o raio aumenta. Tá? Zezão, rainha. Beleza. Potencial ou energia de ionização, gente. É a energia, por definição, tá, pessoal? É a energia necessária para retirar um elétron do átomo isolado no estado gasoso. Então, você tem um átomo aqui, repara, ó, tá no estado gasoso, isolado, e ele é neutro, ele não tem carga nem positiva nem negativa. Tá vendo? Aqui tem positiva, aqui não tem carga nenhuma. Você dá uma energia para ele e vai tirar o elétron dele. O elétron sai, tá vendo? Ó? E ele passa a ser um cátion. Essa energia que você usa para tirar o elétron é que se chama energia de ionização. Tá bom? Aí aqui é que você tem que ficar esperta e aqui é que tem que ficar assim, focado na medicina, porque isso tem caído pra caramba. Que é assim, gente, existe a primeira, a segunda, a terceira. Você chama de energia de ionização? A primeira, por exemplo, é a energia para tirar o primeiro elétron. Mas, cara, às vezes você tira o primeiro elétron e aquele átomo fica estável. Pensa no sódio, por exemplo. Olha só, se você pensar no sódio, né? Número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 na última camada. A última camada dele é essa. Se você der energia e tirar esse elétron aqui, olha só, gente, o sódio passa a ser isso que você está vendo, que é o cátion sódio mais. Que se você olhar, ó, tem 8 elétrons na última camada. Ele está estável. Então, a primeira energia de ionização, primeira EI, que é para tirar o primeiro elétron, vai ser pequena, porque o sódio realmente quer doar esse elétron, lembra? Só que quando ele doa esse primeiro elétron, ele fica o quê? Estável. Ele está com a configuração de um gás nobre. Aí, para tu tirar o segundo elétron dele, gente, ou seja, a segunda energia de ionização, já vai ser alta. A primeira é baixa e a segunda já vai ser bem alta. Deu para tu entender? Ó, então aqui eu estou te mostrando para o lítio, né? Ó, você tem o lítio neutro, você tira um elétron dele, ele passa a ser lítio mais. Idem para o sódio. Só que o que você tem que ficar esperto, gente? Por que a primeira energia de ionização, por que essa energia de ionização aqui, ó, é 1,
tá vendo? É maior do que E2. Por quê? O núcleo é positivo. E aqui, ó, só que o núcleo positivo aqui, o último elétron está bem afastado, tá vendo? Está na terceira camada, ó, primeira, segunda, terceira camada. Já o elétron aqui está mais próximo do núcleo. Vê se você entende, gente. Esse elétron que estava aqui e que saiu para cá, ele está muito mais atraído. Então você gasta muito mais energia. Bacana, gente? E aí eu falo de novo da primeira, segunda e terceira energias. Repara só. Se o elétron está aqui, o núcleo é positivo, voltando a dizer. Então o elétron que está aqui, ele está muito atraído pelo núcleo. Tá vendo? Já o cálcio, gente, a distribuição eletrônica dele é assim. Ele é do grupo 2A. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Vamos imaginar um elétron aqui, outro aqui, né? E a distribuição dos cálcios seria assim, quer ver? 1s2, o cálcio é 20. Só para ficar didático. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Repara, gente, que o cálcio, deixa eu mudar de cor para ficar didático. O cálcio, gente, ele tem 2 elétrons na camada de valência, tá vendo? Quando você tira o primeiro elétron, o cálcio passa a ter um elétron só. Em vez de ficar 4s2, ele vai passar a ser 4s1. Então o cálcio fica positivo, tá vendo? E ele está 4s1, beleza? Quando você tira o segundo elétron, já vai gastar mais energia, beleza? Então a segunda energia, essa aqui seria a primeira energia de ionização. Essa aqui é a segunda energia de ionização. Só que como está ficando mais próximo do núcleo, tá vendo? Está ficando mais difícil de tirar. Depois que saem esses 2 elétrons, olha bem, tem esse elétron aqui. Só que aqui, ó, já saíram 2. Aqui, repara, ó, na terceira camada, tá vendo o número 3, gente, ó, ele está com 2, com 6, esse cara está com 8 elétrons. Ele está instável. Então, o que você imagina? Que para tirar o terceiro elétron, tá vendo? Para tirar esse terceiro elétron aqui, primeiro, segundo, terceiro elétron, que está mais próximo do núcleo, a energia vai ser altíssima, gente. E é por isso que a E3 é muito maior do que a E2 e a E1. Tá legal? Os gases nobres, por terem configuração eletrônica estável, dificilmente perdem elétrons, tá, gente? Mas você pode tentar tirar. Então, a energia de ionização, ela acaba crescendo para os gases nobres. E aqui é aquilo que eu estava te mostrando, tá vendo? O sódio, por exemplo, ó, a primeira energia de ionização dele é 496. Quando você vai tirar a segunda, I2, segunda energia ou potencial de ionização, já é bem mais alta, tá vendo? Porque o cálcio tem um elétron, vê se você entende. Ele quer doar esse elétron, então não gasta energia. Porque lembra, a energia de ionização é a energia necessária para tirar. Se o cara já quer dar, essa é baixa. Olha para o magnésio, gente, que é do grupo 2A. Se ele é do grupo 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele quer doar 2. Tá entendendo, gente? Se ele quer doar 2, a primeira é relativamente baixa, a segunda também é relativamente baixa, mas olha a terceira. A terceira é autona. Sabe por que a terceira é autona, gente? Porque aqui ele atingiu a estabilidade. Lembra? Ele tem 2 elétrons. Depois que ele doa 2, ele fica estável, né? Só para lembrar, o magnésio é assim, ó. Magnésio, número atômico 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O magnésio tem 2 elétrons. Quando ele perde esses 2, ele fica estável com 8. Aí, quando dá esse salto de camada, tá percebendo isso? Ó? Salto da camada 3 para a camada 2, esse salto de energia aqui que divide isso, é que dá essa quantidade maior. E assim vai. O alumínio, como é do 3A, gente, vai ter 3 baixas. Olha só. 1, 2, 3. Gente, tu tá entendendo por que é baixa? Porque o alumínio tem 3. Então ele quer doar 3. Quer dizer, eu não preciso dar energia para tirar esses 3 elétrons. Então a primeira é baixa, a segunda é baixa, mas ainda é mais alta, porque ele já perdeu. É como se fosse assim: eu tenho 2 maçãs. Aí o Felipe vai e me pede, mas aí, você me dá uma maçã? Eu tenho 2. Eu falo, pô, Felipe, toma aí, come. Aí ele come rapidão, que nem um bicho, para pedir a outra. E me pede, mas aí dá a segunda? Eu posso dar, mas eu vou dar com boa vontade? Não. A mesma coisa, a natureza sempre pensa assim. Tá bom, gente? Bacana? Então, só para você entender, o sódio, né, voltando, ó, o Na, número atômico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Agora vamos fazer com bastante calma. Essa aqui é a primeira camada dele. Essa aqui é a segunda camada dele. E essa aqui é a terceira camada, tá, gente? É como se fosse assim, ó, você tem um núcleo. Aí na primeira camada, gente, ó, tá vendo? Ele tem 2 elétrons. 1, 2.
Na segunda camada ele tem 8. Olha bem, gente. Seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira camada ele tem um elétron, tá ligado, gente? Samuel, fica ligado aí, hein, ó. Josen, pessoal, fica ligado, ó. Tem um elétron só na última camada. Repara, ele quer fazer o quê? Ele quer doar esse elétron. Porque se ele doar esse elétron, gente, ó, eu vou apagar essa camada, tá vendo? Ó? Se ele doar isso aqui, ó, ele fica com essa camada que você tá vendo aqui. E essa camada tem 8 e é estável. Então ele quer doar aquele elétron que tinha aqui. Beleza? Se ele quer doar, você não precisa dar muita energia. Só que do momento que ele perde isso, que você dá energia, ele perde isso, aí, gente, ele passa a ser estável. Tá vendo? Ele tem quantos elétrons aqui? 8 elétrons. E aí, a primeira, então, é baixa. A primeira energia de ionização dele é baixa. E a segunda vai ser extremamente alta. Entendeu por quê, gente? Por quê? Porque ele adquiriu a estabilidade. Beleza? Agora, eu trouxe um negócio aqui que eu queria te mostrar. Porque assim, no curso de medicina é bacana assim. Ah, mas aí, como é que isso cai? Cai assim, gente. Olha que barato. Uma questão da Universidade Federal de Minas. Cara, Samuel, olha só, Josen, da área de vocês. Não é que eu esteja dando aula particular para vocês, mas como vocês participam tanto, eu falei, não, vou botar alguma coisa de Minas lá para os caras, né? Para vocês verem como é que está caindo na UFMG. Gente, olha uma questão aqui bacaninha sobre o assunto, ó. Você tem aqui, então, um gráfico. As sucessivas energias de ionização do nitrogênio estão representadas nesse gráfico. Aí tá aqui, gente, ó, a primeira, tá vendo? Vamos lembrar que o nitrogênio é assim, gente, ó. Nitrogênio número atômico 7, distribuição 1s2, 2s2, 2p, olha bem, 2 com 2, 4, 2p3, né? Isso aqui, repara, ó, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. E é por isso, gente, que o nitrogênio é de que grupo? 5A. Tá conseguindo fazer uma correlação maneira. O cara do 5A tem 5 elétrons na camada de valência. É estável? Não, né? E aí você quer tirar elétron dele. Repara, gente, ó, a primeira energia de ionização, que é para tirar o primeiro elétron, vai ser relativamente baixa. A segunda já vai aumentando, tá vendo? E vai aumentando porque o átomo vai se aproximando do núcleo. Vê se você entende, ó. Tu tem o núcleo positivo, ele tem 2 elétrons na primeira camada, tá, gente? Ó, esse 1s2 quer dizer 2 elétrons na primeira camada. Na segunda camada, gente, ele tem 5. Só que aí tá ficando mais atraído pelo núcleo, né? A partir dos elétrons, tá vendo? Ó? Quando chega aqui, gente, que ele perde o 5º elétron, ó, são 5 elétrons na segunda camada. Quando ele perde esse 5º elétron, tá vendo? O 5º elétron, ele adquire estabilidade. É como se saísse isso aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 elétrons. Quando ele perde isso aqui, gente, ó, tá vendo? Ele agora está o quê? Estável, com 2 elétrons na camada de valência. Ele está igual o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons. Ele não quer perder a estabilidade, por isso que tem esse salto de energia. Então a pergunta que não quer se calar da UFMG, para Samuel, Josen, para todo o pessoal de Minas aí, um abraço. Olha o que acontece. Explica a variação observada nos valores de energia de ionização entre o primeiro e o 5º elétron. Bem, o que aconteceu aqui, gente? A energia de ionização foi aumentando porque a carga nuclear foi exercendo maior atração pela eletrosfera, que foi perdendo elétrons. Tá bom? Letra B. Explique por que o valor de energia do 6º elétron, que é esse aqui, gente, é muito maior. Pô, responde aí. Vou te olhar no olho agora. Por que é muito maior? Porque o átomo mudou de camada, né? E quando mudou de camada, adquiriu a estabilidade de um gás nobre. E gás nobre quer dar elétron? Não. Gás nobre quer receber elétron? Não. Gás nobre não quer nada com elétron. Por isso que ficou estável e que há esse salto que você vê aqui. Tá bom? Uma outra questão parecida, gente, foi feita aqui no Rio de Janeiro. Ó. É uma questão da UERJ, tá? Eu acho muito maneiro, assim, eu poder te dar aula e falar assim, não, pô, a teoria tá aí, mas olha para que ela funciona. Principalmente para você de medicina, que concorre aos vestibulares mais brigados, mais batalhados do país. Cara, a gente tem que estar junto. E, gente, se tiver dúvida, enem.com.br, gerenciador Mazeizinho, me ajuda aí. Tamo junto. Bem, aqui a questão é muito parecida, mas em vez de botar naquele gráfico, ele botou um diagrama de barra, né, gente? O comportamento químico e físico dos elementos tem relação direta com suas propriedades periódicas. Observe no gráfico 1. Parte das energias de ionização de um elemento representativo são grupos A do terceiro período, tá vendo, gente? Ó? Então o cara está no terceiro período. Deixa eu achar uma tabela rápida aqui. Ó. Ele está no terceiro período, ele está aqui. Tá vendo? Ó? E ele é representativo, ou seja, ele não é desse pessoal aqui. Depois eu apago quando for te explicar isso, tá vendo? Ele é um desses caras que está aqui, ó. Ou esses, no terceiro período, ou um desses, tá? Faltou o gás nobre. Representativo. Bacana. Aí ele fala assim, ó.
período da tabela periódica, beleza? Gente, aí ele fala, nomeie o elemento que corresponde ao gráfico 1 justificando sua resposta. Repara, primeira energia baixa, aí tudo baixo, quando chega aqui tem um salto, tá vendo, gente, ó, no 7º elétron. Por que tem um salto no 7º elétron? Porque esse cara, gente, tem 6 elétrons. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, essas energias foram todas baixas. Do momento que ele perdeu os 6 elétrons, aí mudou de camada e houve esse salto. Bom, se ele tem 6 elétrons e ele é representativo, ele é do grupo 6A, concorda? Ó, se ele tem 6 elétrons, ele é do grupo 6A. Terceiro período. Quem é o cara do terceiro período do grupo 6A, gente? Ó, primeiro, segundo, terceiro período, grupo 6A, meu amigo enxofre. Bacana, gente? E essa é a resposta. Ó. Enxofre. O elemento deve possuir 6 elétrons, sua camada de valência, já que há uma descontinuidade entre o sexto e o sétimo, ou seja, há aquele altão. Lembra, gente? Ó, há uma diferença, né? Ó, no gráfico, o altão é no 7º elétron. Beleza? Tranquilo, gente? Galera, estou muito rápido, eu tenho muita coisa para falar hoje, eu estou um pouco ansioso até com essa aula, que é muita coisa para te falar, tá bom? Outra propriedade, não, mas só para ficar bacana, deixa eu apagar isso aqui, ó. Aí ficou assim, gente, ó, acaba que o potencial de ionização cresce para a direita e para cima, ou seja, o flúor tem maior potencial de ionização que o rádio, deu para tu entender? Cresce para a direita e para cima. O hélio tem maior potencial de ionização de todos, bacana? Depois eu vou te dar aquele macete para poder te ajudar a você memorizar isso aí, muito embora a decoreba não seja legal no Enem. Eletronegatividade, gente, é a capacidade de atrair elétrons, né? Então você vê, se o cara é do grupo 1A, por exemplo, esse cara aqui tem um elétron na camada de valência. Esse cara quer fazer o que com elétron, gente? Doar. Então ele não tem capacidade de atrair. Quer dizer que os metais alcalinos não têm alta eletronegatividade. Deixa eu lembrar, eletronegatividade. O cara recebe elétron e fica negativo, daí o nome, tá bom? E a eletronegatividade então cresce para a direita, né? O flúor, gente, é o elemento mais eletronegativo. Importante lembrar, gente, que toda propriedade que tiver a palavra eletro, quais são elas? Eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade, essas propriedades não incluem os gases nobres. Por quê? Poxa, o gás nobre não tem 8 elétrons na camada de valência, então ele não tem afinidade por elétron, nem quer doar elétron, tá bom? Então, falou em propriedades que tem quais são? Deixa eu repetir, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade não incluem os gases nobres, tá bem? E a eletronegatividade também cresce assim, né? Numa tabela periódica desenhada, ela cresce para a direita e para cima, como você está vendo aqui, tá vendo? Ó? Sem incluir os gases nobres, tá bom? Afinidade eletrônica, gente, é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Na verdade, dizem o seguinte, assim, sem muito mistério, dizem o seguinte, que a afinidade eletrônica, na verdade, é a energia que é gerada na eletronegatividade. A eletronegatividade é um fenômeno. E a energia com que a eletronegatividade se processa, ou seja, eu quero ter o elétron, Bruno, me dá teu elétron aí. Essa energia é que se chama o quê? Eletroafinidade, tá bom? Ou afinidade eletrônica. Fica ligado, beleza? Então, ela tem essa equaçãozinha aqui, né? Ó. O átomo recebe um átomo neutro, tá vendo? Não tem carga, gente. Recebe o elétron e passa a ser negativo. Né? E libera essa energia, ó, exotérmica, que é a eletroafinidade, tá bom? Ela é numericamente igual ao potencial de ionização, tá? Os gases nobres apresentam igual a zero, ou seja, lembrando, as que tem eletro não incluem os gases nobres, tá bem? Bem, então a eletroafinidade também cresce para a direita, bacana, gente? Só que também não inclui os gases nobres. E aí tu vai ter que memorizar, cresce para lá, cresce para cá, não sei o que, é mó complicado, né? Só uma curiosidade, gente, é que essas setas, elas são meras generalizações. É para um geralzão, tá? Tem exceções, por exemplo, uma importante é essa aqui. Olha que barato. Se você olhar, se a eletronegatividade cresce para a direita e para cima, né, a eletroafinidade, e não inclui os gases nobres, era de esperar que o flúor fosse maior que o cloro. E não é, tá vendo? Isso é uma exceção. Por que não é, Mazei? Porque o flúor é um átomo tão pequenininho, só tem 2 camadas, que ele tem dificuldade em comportar aquele elétron que ele recebe. Apesar de ele ser eletronegativo, ele tem dificuldade espacial de comportar o elétron. E aí a energia liberada pelo cloro é maior, tá, gente? Bem, eletropositividade, também chamada de caráter metálico, por quê? Gente, porque cresce para cá. Não, para cá, para onde que é?
né? Para cá, né, gente? Como é que eu falo no vídeo, hein, Felipe? Para cá. É isso, ó. Cresce assim. Deixa eu mostrar a tabela que é melhor, gente, ó. Como cresce para cá, lembra, ó? Cresce para cá, tá vendo, ó? Para cá são os metais, né? Lembra que isso aqui tudo a partir daqui, ó. Daqui para cá são os metais. Então, quando cresce para lá, cresce o caráter metálico. E o que é, mas é eletropositividade ou caráter metálico? É a tendência do ar, né, gente? Não, galera, olha para mim. Não parece meio óbvio? O cara que é do 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Então, ele tem uma maior tendência a doar. Então, o cara do 1A é mais eletropositivo. E por que eletropositivo? Se o cara doa elétron e elétron é carga negativa, ele fica o quê? Positivo, cátion, né? Então, eletropositividade, tá bom? Cresce para onde? Para baixo e para a esquerda. O frâncio, gente, é o elemento que mais quer doar. Agora, vamos analisar só um pouquinho. Por que o frâncio quer doar mais que o lítio? Alguém responderia? Hein, Samuel? Hein, Josinho? Presta atenção aí. José, olha só, a Ana Cristina também que andou falando comigo. Olha só, o lítio, gente, ele tem 2 camadas só. Então, o elétron dele está muito atraído pelo núcleo. O elétron dele está aqui, ó. Tá vendo? Está muito atraído. Já o frâncio, gente, tem ó, o núcleo e tem 7 camadas. Eu vou até desenhar assim meio bagunçado, tá vendo? Tem 7 camadas. Conclusão, o elétron está muito afastado. Ele tem mais chance de doar porque esse próton não consegue atrair o elétron. Ficou ligado? Eletropositividade, capacidade, a tendência a doar elétron. Bacana, gente? Agora, cara, acontece que fica assim um lance que todo mundo fica em dúvida, que é, para onde cresce? Vamos só lembrar uma coisa? Para onde cresce? Então fica assim, cara, eletronegatividade cresce para um lado, eletropositividade para o outro, e aí é que eu inventei o meu amigo Mazola. Mazola é um bonequinho que fica assim, né? E ele é um esqueminha que funciona muito, eu fiz isso em conjunto com o professor Carlos Eduardo, né? E o Mazola ajuda muito a galera, ele tem ajudado assim, muito nas provas, porque as propriedades periódicas têm caído demais no Enem e nos vestibulares pelo Brasil afora, né? Você viu aí 2 exemplos que eu dei e há muitos outros. Eu estou mandando para você para casa, no material de estudo, um monte de questões. E quando eu falo um monte, tem um monte. Quer um conselho? Tá discutida, tá resolvida. Cara, manda dúvida se tu tiver lá, tá bom? Mas não deixa de estudar, não. Aproveita agora, passou o carnaval. Eu penso assim, sabe, gente? O cara que está fazendo medicina não pode deixar material atrasar. Não, tem que estar em cima, tem que assistir nossa aula, tem que mandar pergunta mesmo para cá. O QG está aqui para te ajudar nisso. Então, não deixa acumular. E o Mazola é isso aqui, olha que barato. O Mazola é assim. Aqui é M de Mazei, né? E aqui é N. Deram ideia, não sei se foi, acho que foi o próprio Samuel, deu a ideia de botar o nerd aqui, né? Mazei nerd. Mas acho que nerd parece que eu estou me autoelogiando. Inventa uma outra palavra aí, depois você me fala, tá? Mazei, sei lá, e ninguém por enquanto, e nada, né? O que acontece, gente? Toda propriedade, que você tem que meio que memorizar aquilo, né? Olha só, se eu te perguntasse rápido, para onde cresce, vou desenhar uma tabela aqui mal desenhada, para onde cresce a energia de ionização, você lembra? Exercita tua mente, energia de ionização cresce para a direita e para cima, incluindo os gases nobres. Quais são as que não incluem gases nobres? Eletro e eletro, tá bom? Acho que tem eletro. Mas aí como é que cresce a energia de ionização, já falei. Raio atômico, mas aí, como é que cresce um raio atômico? O raio atômico, gente, ele cresce para a esquerda e para baixo, lembra? Depende do número de camada. Cara, tu vai ficar memorizando isso, tu vai ficar maluco. E aí que serve o Mazola. Olha que barato. O Mazola é assim. Toda propriedade que tem a letra M, tá? Cresce para a esquerda e para baixo. Toda propriedade que tem a letra N cresce para a direita e para cima. Olha só, quer ver? Tem a letra M. Exemplo, caráter metálico. Caráter metálico cresce como? Para a esquerda e para baixo. Tem a letra M, raio atômico. A letra M, gente, vê se você entende. Não precisa ser nem no início, nem no fim, nem no meio da palavra. Tem a letra M, raio atômico. Tem M, então cresce para onde? Para a esquerda e para baixo. Isso quer dizer o quê? Porque às vezes você não entende em casa. Ó. Quer dizer o seguinte, se você tem aqui uma tabela mal desenhada, aqui está meu amigo bário no grupo 2A, e aqui está meu amigo oxigênio, olha só, deixa eu mudar de cor para ficar didático. Botar um roxinho de QG. Ó. O raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. O do bário é maior que o do oxigênio, tá bom? Já as que tem letra N, chegou pulando para você, crescem para a direita e para cima. Exemplo, energia de
Ionização. Ionização tem N. Cresce para a direita e para cima. Pô, o Mazola, na moral, é um parceirão. Tu não pode ficar longe dele, tá bom, galera? Olha, eu fico por aqui hoje. Foi um prazer estar contigo. Qualquer dúvida me procura no enem.com.br. Você está convidadíssimo. Quarta-feira que vem, ao vivo, a galera do QG. Eu vou estar com café e com Soto aqui. Eu e Soto, que da minha banda, né? Que é uma pessoa que a gente já trabalha junto há muito tempo. Para fazer um trabalho muito bacana para você, tá bom? Então não deixe de procurar a gente. Quarta-feira, tamo junto. No gerenciador Tire Dúvida. E a gente está sempre por aqui. Um abraço para você e até a próxima, galera. Boa noite. Vai jantar que é melhor, né? Vai dormir, vai jantar e dormir. Tchau.